6h10 ali, matou? Maravilha. Muito boa noite, finalzinho de tarde, né? Pode ser boa tarde também, né? Vocês que estão aí hoje nos prestigiando, o nosso grupo de pesquisa, as influências da cultura no processo, já é um grupo que tem aí uns 5 anos e a gente está sempre inovando, né? Nunca é o semestre a mesma coisa, acho que isso é interessante. Cada semestre a gente vai mudando, eu acho que isso é salutar. E hoje a gente vai fechar o nosso semestre com chave de ouro. Na verdade, nós tínhamos ouro o semestre inteiro, né? Mas fechamos também com chave de ouro hoje, porque a gente recebe, deixa eu ver aqui, querido amigo, né, um estudioso do processo e principalmente do direito probatório, que é o Vítor de Paula Ramos, já um amigo aí de longa data. É aquilo que o Daniel às vezes fala, né, quando vai apresentar, gostaria de ter mais contato contigo, enfim, né, para a gente poder debater, né, conversar, não só de processo, mas de outras coisas, mas a gente fica com um tempo tão curto, né, Vitor, que a gente mais se fala por rede social e por grupo de WhatsApp que outra coisa. Mas que se fosse todo isso presencial, também não daria tempo para falar nem com nenhum familiar, né? Verdade. Então, bom, o Vitor dispensa a apresentação hoje, né? Não só pela pesquisa em processo, mas como pela pesquisa em provas que ele faz já há um bom tempo. Né? Então, claro que protocolarmente aqui, não é nunca demais agradecer ao nosso convidado, dizer que ele vai falar sobre esse livro aqui hoje, tá? Prova documental, do documento aos documentos, do suporte à informação, né? Publicado pela editora Juspódio, que é uma coleção, esse aqui é o quarto já, né? Que é o quarto volume dessa coleção, que vem a trabalhar com raciocínio probatório, que é um tema ainda, né, a ser mais bem desbravado no Brasil. O Vitor, enfim, é um dos que tem trazido esse estudo, principalmente da Universidade de Girona, onde ele é professor do mestrado, para que a gente possa debater aqui no Brasil as questões a esse tema relacionados. Então, o Vitor tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi orientado pelo nosso querido amigo, o professor Daniel Mitigeiro, teve cotutela no doutorado com a Universidade de Girona, se eu não estou enganado, né? Fez o pós-doutorado agora nos Estados Unidos, que esse aqui é o relatório de pós-doutorado, é isso, né? Então, autor né, de traduções, autor já de 3, eu acho, livros ligados já ao direito probatório, é isso, né, Vitor? Da dissertação, do doutorado, eu acho que uma outra monografia, né? Essa é a terceira. Essa é a terceira, isso, é a terceira. É que tem aquela do George que foi traduzida por ti, né? Da coleção azulzinha, aquela. Isso. Então, a gente está falando aqui com o cobra do raciocínio probatório hoje no Brasil. Tá? Então, sem mais delongas, porque a gente tem aqui o pessoal da especialização, que eventualmente vai começar a aula 7, 7 e pouco. Gostaria de dar as boas-vindas aos presentes, dizer que é uma alegria, né, encontrá-los e encontrá-las aqui nessa noite de hoje. E, Vitor, o tempo é teu. Tá? Se quiser fazer, né, mais curto para abrir para os debates, tranquilo. Se quiser esgotar com o tempo todo na tua apresentação e depois, eventualmente, ficar com alguém que não tenha aula, algum outro compromisso também, né? É uma opção tua e somos todos ouvidos. Muito obrigado pela parceria de sempre. Obrigado por ter dedicado aí esse teu tempo para estar aqui com a gente e somos todos ouvidos. Obrigado, meu querido professor Marco. Para mim é uma grande honra estar aqui hoje. Eu tenho uma grande admiração, o professor Marco sabe, eu falo isso no privado também, então não é só publicamente, a gente tem essa amizade há muitos anos e tenho uma imensa admiração pelo trabalho que o professor Marco vem desenvolvendo aí desde antes de entrar na PUC, mas depois na própria PUC vem fazendo realmente assim, a PUC que sempre foi uma escola de excelência, o professor Marco também tá fazendo um trabalho de dar muita visibilidade para essa escola tão tradicional, então realmente quero também junto com o professor Ingo, com o professor Gustavo Osna, com o professor Reichel aí fazendo um trabalho muito
muito brilhante aí dessa continuidade do trabalho de tantos mestres nossos aí do processo civil. Como o professor Marco comentou, minha ideia hoje é falar sobre prova documental e a prova documental de todas as áreas que eu trabalhei dentro do raciocínio probatório, talvez tenha sido a área que mais tenha me trazido reflexões culturais mesmo. E nós vamos falar hoje, né? Então, estamos falando aqui num grupo de cultura. Nós vamos falar hoje sobre Magritte, vamos falar hoje sobre jogo de basquete, vamos falar hoje sobre processo judicial também, né? Para dar uma quebrada, né? Já que processo também é cultura, né? Mas a prova documental, nós vamos falar sobre isso, mas ela foi muito pensada na ideia de que o documento ele era, e aí o Carnelucci, o Chiovenda nos diziam isso lá na primeira metade do século passado, que o documento era sinônimo de papel. O documento é papel e é escrito. Tá? E isso, claro, em 1936, o Carnelucci escreveu sobre isso, em 1923 o Chiovenda escreveu sobre isso, e só para a gente ter uma dimensão do que nós estamos falando, em 1925 surgiu a máquina de fotografia Leica 1, que foi a que popularizou a fotografia. Então, o Carnelucci lá em 36 dizendo, não, estamos falando de documentos, mas agora tem uma tremenda de uma novidade aí, que é a tal da fotografia. Tá? Que é um negócio muito bacana, o cara tira foto lá e aí depois ele fica com a imagem lá do Marco para sempre, guarda lá dentro de casa a foto lá do Marco. E então, para a gente imaginar que já dá para ter esse insight, né? A gente que né? O processo é cultura tem a ver com a época, tem a ver com o contexto social que se vive, como isso deve ter mudado, né? Do momento que o sujeito tinha que o Marco chegou a pegar isso, que o cara tinha que comprar lá, ir lá na loja da Kodak, daí comprar o filme, botar o filme na máquina, depois terminou. Cara, não vai gastar foto com besteira, Marco. Pô, tem que tirar foto aí, só a foto que for quente mesmo, porque custa caro para revelar a foto e tal. E o que é interessante da gente perceber é que a teoria toda da prova documental ela foi feita para documento escrito e documento em papel. Depois, então, surgiram a fotografia, o vídeo e tal, e a partir disso a doutrina construiu um puxadinho para a reprodução mecânica. Então, tem o documento, mas tem também agora essa coisa aí que é a reprodução mecânica. Né? Tá, e aí, então, vamos lá. E aí, mais recentemente, quando começou a surgir computador, internet, WhatsApp, né? E tem os documentos digitais também. Então, documento escrito, as reproduções mecânicas e os digitais. Tá. E aí começa a ter uma série de confusões, porque assim, tá, mas se eu pego e escrevo um e-mail lá para a Micaela que eu mando um vídeo do nosso encontro de hoje, isso é um documento digital, é uma reprodução mecânica, e aqui tem o texto, aqui, né? Tem aqui escrito Vanessa Bica, Marco Félix Jobim, Vitor de Paula Ramos, são textos. Isso aqui é um quê? É um texto, é uma reprodução mecânica, o e-mail é uma prova digital, o que é isso? Então, essas categorias elas foram se misturando com o tempo. Tá? Então, qual que é a minha ideia hoje de apresentação para os colegas e para as colegas? É apresentar um pouco do que existe na doutrina tradicional, fazer alguns questionamentos e, no fim, propor algumas soluções. O cerne da ideia do Carnelucci e do Chiovenda, ele partia da ideia do chamado equivalente sensível. Aí ele dizia o seguinte, olha, eu tomei uma foto do Marco Jobim, essa foto do Marco Jobim ela é um equivalente sensível. Por quê? Porque se eu estivesse na frente do Marco Jobim, eu ia olhar para ele, a luz refletida na linda face do Marco Jobim ia me dar ia me dar então essa impressão no meu olho, ia estimular o meu olho,
né? E com isso eu ia formar uma imagem a ponto de dizer assim, ó, aquele ali é o Marco Jobim, conheço o Marco Jobim. Tá? Se eu olho uma fotografia do Marco Jobim, é a mesma coisa, dizia o Carnelucci, né? Porque eu olho para a foto e digo assim, esse aqui é o Marco Jobim. Eu sei, eu conheço o Marco Jobim. Pego a 0 hora, abro lá, tá lá a foto do Marco Jobim lá. Eu digo, pô, olha aqui, meu amigo Marco Jobim está ali na 0 hora. Então, essa é a ideia do Carnelucci do que eu vendo. E se chegava a dizer também da ideia de subrogado da percepção. Olha que coisa interessante, né? Subrogado, a gente sabe aí do processo civil o que é uma medida subrogatória, né? É que eu vou lá, pego os bens do Marco, independentemente da vontade dele. Eu substituo a vontade dele. Então, a ideia de ser subrogado da percepção vai justamente no sentido de que o documento ele substitui a percepção. Eu não preciso mais perceber porque eu já tenho o documento. Tá? E aí, então, com base nisso, se criaram diversas teorias aí de hierarquias, documentos públicos que valem mais que os privados, né? Ah, não, o documento público ele faz prova plena, o privado não. Tá? Bom, aí nós já podemos começar a pensar aqui, tá? Mas documento público faz prova plena. Tá, e aí se chega uma nota lá do Ministério da Saúde hoje dizendo que está 100% da população vacinada. É um documento produzido por um órgão público. Mas a gente sabe de um monte de gente que não foi vacinada ainda. Né? A gente vai dizer, não, está aprovado, porque tem a nota lá do Ministério da Saúde. Né? Ou o contrário, uma prova privada, né? O cara vai apresentar um extrato lá do Banco Itaú. Não, mas isso aqui é um documento privado, porque o Banco Itaú, não sei. Alguém de vocês conhece um extrato do banco que o cara conseguiu fraudar o extrato, que conseguiu fraudar o sistema do Itaú? Então, é difícil a gente hoje pensar nessa ideia de público e privado que fazia todo sentido lá atrás, quando é o documento em papel, né? Então, claro, o Marco escreve uma coisa ali no papel de pão, eu vou ter que ver se é a letra dele mesmo, como é que foi criado, como é que não foi. O documento público eu sei, tá? Tem a assinatura do tabelião, eu sei que foi o tabelião que fez, eu sei que foi feito dentro do tabelionato, eu sei que ninguém tem acesso àquele selo ali. Então, essa é a ideia original, que ela é em papel. Né? Agora, nós temos hoje, já transportando o dia de hoje, o sistema da Amazon, por exemplo, é um sistema privado e é um sistema que eu, particularmente, confio plenamente naquele sistema. Sistema super avançado, tá? Bom, que a gente tem em relação à admissão da prova documental? A admissão da prova documental quase sempre não é discutida, é pensado em termos de se é tempestivo ou não é tempestivo, mas chega lá na jurisprudência, o cara junta documento depois, tudo bem, porque se ele não está prejudicando, aí tem outros julgados que dizem, não, juntou tarde, não pode, então também a gente não tem nem clareza sobre se pode, se não pode, a jurisprudência tem para os dois lados, tá? E a gente, em geral, não discute o que é pertinente, o que não é no documento, tá? O que acontece? O cara quer que o processo ande mais devagar, ele vai lá e entulha o processo de documento, uma série de documentos irrelevantes, e azar do goleiro. Tá? E a parte contrária, não, vou me manifestar isso, aquilo, aquele outro, e o resultado, em geral, é nada. Discussões que pode ter. Marco juntou um documento, eu posso discutir a autenticidade, que no nosso sistema é quase só pensado em termos de autoria, né? Saber se o Marco é realmente o autor do documento, e a chamada veracidade ou falsidade material, que é saber se tem... E aí a doutrina fala numa alteração no suporte. Olha que interessante. Alteração no suporte, que é pensado para quê, né? O Marco é da época ali que a gente fazia cheque, né? Eu também fazia cheque. Aí o cheque, o cara tinha que escrever assim, R$1.000 com H, porque podia ter alguém que botava, se o cara botasse só 1.000, podia chegar alguém e ele botar 10 na frente, né? Escrever 10 na frente. E aí isso aí é a falsidade material. Tá? Agora, olha que interessante.
Vamos imaginar isso, né? O Marco vai se atrasar para a aula de hoje, e aí ele dá a senha dele do e-mail dele para a Micaela e diz, Micaela, manda um e-mail aí para a turma avisando que eu vou me atrasar, tá? E aí chega um e-mail lá para todo mundo, pessoal, vou me atrasar, escrito em primeira pessoa o e-mail, tá? Tá. Ah, não, mas não é autêntico o documento. Tá, mas como assim? Saiu do e-mail do Mar? Ah, não, mas é que quem estava com a senha dele era outro. Tá, mas interessa para efeito probatório isso? Olha, se a Micaela invadiu, né, que não seria o caso, mas invadiu, se eu conseguir comprovar que teve hackeou, que coisa assim, tudo bem. Só que a autoria hoje, ela é muito pobre. Mesma coisa. Ah, dentro de uma construtora. Ah, não, isso aqui não foi o engenheiro fulano que fez, foi o engenheiro Beltrano. Tá, mas não interessa, tá? Isso aí foi a construtora que fez ou não foi, né? Mesma coisa a falsidade material. Que é a mudança no elemento externo do documento? O que hoje é o documento, é o elemento externo? Porque antigamente se dizia que era o papel, era o cheque, era a duplicata, era. Tá, mas e hoje é o que é? Porque o Marco tira uma fotografia com o celular dele, aí ele me manda por WhatsApp, eu faço um e-mail que eu mando para a professora Camila Marta, a professora Camila recebe o e-mail, salva em PDF e imprime. Tá, qual é o elemento externo aí? Porque eu posso ter alterado a foto que o Marco me mandou, a foto pode ter ido para a Camila já alterada, a Camila criou um PDF, só que o documento que ela apresentou, ele é completamente verdadeiro do ponto de vista dela, né? Ela recebeu aquilo ali, imprimiu um e-mail que o e-mail é verdadeiro, não teve nenhuma alteração. Ah, mas Camila, tu tem como comprovar que esse e-mail é verdadeiro? Claro, quer inspecionar meu computador aqui? Fica à vontade, pega o meu computador aqui. Esse foi o e-mail que eu recebi do Marco. Tá? E, no entanto, a fotografia que está lá no e-mail pode ser alterada por X ou por Y. Né? Ou nós temos hoje sistemas que o funcionamento fisiológico do sistema é ser alterado. Né? O prontuário médico é um exemplo. O cara tem o prontuário que está salvo lá na nuvem, e eu entro lá no prontuário e tenho que atualizar os dados do meu paciente todos os dias. Então, vai ter alteração no documento, todo dia. O site do Teatro São Pedro também, quando o teatro está funcionando, cada mês tem que mudar o site, porque tem que falar do novo espetáculo que tem. O site do cinema tem que mudar. Tá, e aí o site está falsificando. Não, isso é o funcionamento normal. Então, essa ideia hoje de autenticidade ligada com a autoria e veracidade ou falsidade material ligado em se tem alteração ou não tem, é uma visão muito pobre. Uma visão que não nos é muito informativa. Tá? A ideia de contraditório em relação ao documento também, em geral, é feita, a produção da prova, ela em geral é feita de um modo absolutamente formal. Por que formal? Porque uma vez, eu tenho um incidente de falsidade documental que eu posso alegar problema de autoria e problema de alteração patológica no documento. Né? O cara falsificou a assinatura, mudou a data, mudou a quantidade lá no prontuário médico de 70 gramas para 7, apagou ele com borracha. Mas se o Marco junta contra mim um documento num processo e dentro deste processo eu quero dizer que, na verdade, aqueles fatos não ocorreram, ou que, por exemplo, aquilo ali era um roteiro de teatro que eu e o Marco tínhamos. Era uma brincadeira, um exemplo de sala de aula. Não era verdadeiramente aquele prontuário. O que eu vou fazer vai ser me manifestar sobre o conteúdo do documento. Só que essa manifestação sobre o conteúdo do documento, ela é absolutamente formal. Por quê? Porque eu imagino que o documento ele é um equivalente sensível. Ele é um subrogado da percepção. No momento que eu estou me manifestando sobre a fotografia, eu estou me manifestando sobre o todo, porque a fotografia é um equivalente da própria coisa. Bom, aí nós já começamos a pensar que problema que nós podemos ter, né? Porque eu vou lá, tiro uma fotografia de uma rachadura na parede, tá? Como é que eu sei o tamanho da rachadura? Vocês têm como saber qual é o tamanho desse quadro que está atrás de mim aqui, em centímetros?
É um quadro de 60 centímetros, de 90, de 1,40 m? Como é que a gente sabe disso? E eu levo a fotografia do quadro. Ah, é um equivalente sensível. E o Marco tem que me dizer, não, mas veja bem, que esse quadro, isso, quadro, aquilo. Mas o Marco não tem acesso a esse quadro. Eu levo a fotografia do quadro e ele vai se manifestar sobre a fotografia. Mas ele não tem acesso ao próprio quadro, ele não tem acesso ao lugar em que foi produzido, ele não tem acesso à máquina que tirou a fotografia do quadro. E que problema que isso pode ter? Vários, né? Eu posso me manifestar sobre um exame de sangue que alguém juntou. Eu não sei se aquela máquina que produziu aquele exame de sangue está calibrada ou não está calibrada. Isso pode ter o velocímetro, né? O velocímetro, o radar de velocidade, para efeito de código de trânsito, tem que ser um aparelho aprovado pelo CONTRAN, né? Medido pelo Inmetro, não sei o quê. Mas e num litígio privado entre mim e o Marco? Marco, eu atropelei alguém lá na empresa do Marco e eu tenho um medidor de velocidade lá dentro da minha empresa. E eu junto lá uma informação de que o Marco estava a 80 por hora lá no estacionamento. Por quê? Porque tem o meu medidor de velocidade. E eu junto lá o documento no processo. E o Marco vai ter que se manifestar sobre o documento. Ah, mas eu quero ver o medidor de velocidade. Não, medidor de velocidade não. Estou juntando aqui o documento. O que o Marco vai dizer sobre o documento? Se é um documento que não falsifiquei, eu não mexi em nada no documento, foi produzido pela minha máquina lá. Só que, em geral, a gente trabalha com a prova documental nessa ideia de equivalente sensível, que o documento já é o resultado final e é tudo que eu preciso. Tanto isso é verdade que a doutrina fala, principalmente em relação a documentos, tipo vídeo, fotografia, de uma representação objetiva. É um elemento objetivo, representação objetiva de um fato, as reproduções mecânicas, isso é uma coisa que persistiu na doutrina. E aí grandes mestres nossos defendem isso. Né? O Fred, a Paula, falam de uma representação objetiva, o próprio professor Marinoni, o professor Arenhardt, falam dessa ideia de representação objetiva, que por si só, a ideia de objetividade tem aqui uma ambiguidade que, na minha opinião, precisa ser desfeita. E a ambiguidade é a seguinte: uma coisa é eu dizer que o documento é objetivo, no sentido de que se eu enviei um e-mail para o Marco e amanhã eu sofri um acidente e morri. Tá? Esse documento que eu enviei para o Marco já está lá. Ele não precisa mais de mim para existir. E nesse sentido ele é objetivo, no sentido de que ele não é subjetivo. Ele não depende. O testemunho, se eu não gravei o testemunho, no momento que eu morri, morreu junto comigo a possibilidade de eu testemunhar. Né? Mas o documento não. Agora, o que, na minha opinião, está errado é nós dizermos que o documento confere uma interpretação objetiva acessível a qualquer um. Que eu olho para a foto e já digo aquilo ali dá um acesso unívoco para qualquer um que ler. Tá? E isso é interessante porque a jurisprudência, muitas vezes quando está falando de vídeos, de documentos, como fotos e coisa assim, utiliza palavras como revela, demonstra, como que a fotografia ela é objetivo, o vídeo ele é objetivo. Tá? Então isso é uma coisa bastante interessante. Para a gente começar a reconstruir a prova documental, na minha opinião, e só um último ponto, em termos de valor probatório da prova documental, a gente tem, então, essa ideia, muitas vezes, de prova plena, prova semiplena, prova documental como, assim, um padrão ouro, né? O Comólio, por exemplo, vai chegar a dizer que é natural que a prova documental valha mais do que qualquer outra, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa perceber é que, então, argumentos de epistemologia e argumentos de semiótica. Em termos de epistemologia, quando eu penso em fazer uma investigação sobre os fatos, a minha investigação vai ser tão melhor quanto for mais completa. Tá? Então, quanto mais provas relevantes eu tiver a respeito de algo, mais eu vou ter boas justificativas para acreditar naquilo ali.
É só a gente pegar o exemplo do coronavírus. Lá em março de 2020, a gente não sabia nada. Então, a gente não tinha muitas informações. Hoje, a gente já tem bem mais informação. Mas, ainda assim, a gente tem bem menos informação sobre o coronavírus do que a gente tem, por exemplo, sobre gripe ou sobre cárie nos dentes. A gente tem muita informação sobre isso hoje. Por quê? Porque durante anos e anos e anos a gente foi produzindo provas e provas e provas. Tá? O que nós temos com essa ideia de a prova documental ela se separar do criador no momento que ela é criada? É que o contexto da prova não segue junto, né? Um documento ele fica sem contexto. E aí tem um exemplo do Humberto Ávila, de que eu gosto muito, que ele dizia o seguinte: vamos imaginar uma placa, e aí podemos pensar, em vez de uma placa, pensar um documento, né? Um papel que está numa praia deserta, escrito proibido o uso de biquíni. Proibido o uso de biquíni. E esse documento, ou essa placa, seja colocada numa praia. O que nós vamos entender no dia de hoje? Uma placa numa praia que diga proibido o uso de biquíni. Vamos entender que é uma praia de nudismo, né? As pessoas têm que ir nuas na praia. O proibido o uso de sunga e de biquíni. Né? Agora, e essa mesma placa, se ela fosse colocada lá nos anos 50, o que a gente ia entender? A gente ia entender que as pessoas não podem ficar com roupas tão curtas quanto o biquíni, porque na época se usava maiô, se usava bermuda para ir para a praia, não usava sunga também. Então vejam que as palavras, elas são as mesmas, só que o que muda é a interpretação. Tá? Então, aquela ideia que nós temos sobre aquela frase que ficou famosa naquela carta do Michel Temer para Dilma Rousseff, né, do verba volant scripta manent, né? O que é verbal voa e o que é escrito permanece. Na verdade, o que permanece não é a interpretação. O que permanece, daí nós vamos ter que ver o que é. O que permanece, então, são os signos. Tá? São os signos. Os signos são aqueles... o Charles Peirce nos dizia que é aquilo que está... que é algo, é um objeto que está por outro para alguma mente. Está por outro para alguma mente. Então, o que quer dizer isso? Isso que está atrás de mim aqui é uma fotografia de uma flor. Então, quando eu olho para aquilo ali, como eu já vi uma flor antes, eu formo na minha cabeça a ideia de uma flor. Quando o Marco Jobim fala para mim as palavras Daniel Mitidiero, eu formo na minha cabeça a que ele está se referindo e eu consigo pensar no Daniel Mitidiero, saber que o Daniel Mitidiero existe. Só que o Daniel Mitidiero não está na minha cabeça. Então, isso é o signo. Isso aqui que está atrás de mim não é uma flor. Isso aqui é uma fotografia de uma flor. Tá? E aí vai a provocação do René Magritte. Quero ver se eu consigo jogar na tela. Não sei se eu podia... A Micaela tem que te colocar de co-host. Habilitar o compartilhamento, por favor, Micaela. Porque o René Magritte ele fez, então, essa pintura que ficou muito famosa, em que nós temos a figura de um cachimbo, é um cachimbo muito bem desenhado, e embaixo tem um texto escrito: isso aqui não é um cachimbo. E na época as pessoas foram falar com o Magritte e falaram: não, o Magritte está maluco. O René Magritte ficou maluco. Porque eu estou vendo que é um cachimbo. O Magritte, ele tem, então, essa imagem aqui. Vamos ver se dá para ver. Vocês estão vendo a minha tela? Tá. Então, é um cachimbo perfeito, né? A gente olha, bate o olho, isso aqui é um cachimbo. E embaixo está escrito em francês: isso não é um cachimbo. As pessoas falam: cara, o Magritte está maluco.
E aí foram perguntar para ele, mas vem cá, Magritte, como é que isso aqui não é um cachimbo? Ele diz assim, cara, eu tenho como botar fumo no meu cachimbo? Eu tenho como acender meu cachimbo? Então não é um cachimbo. Se eu botasse a frase, isto é um cachimbo, eu estaria mentindo. E ele tá certo, né? Isso que é o mais legal. Porque o que o Magritte estava nos denunciando? Esse quadro se chama A Traição das Imagens. Que quando eu olho alguma coisa, eu olho para uma representação, eu olho para uma pintura, para uma fotografia. É diferente uma representação de uma apresentação. Uma apresentação. Tá? Então, isso, na minha opinião, esse é o ponto em que a gente perdeu o fio da prova documental. Quando a gente, lá pelas mãos do Chiovenda e do Carnelucci, ficou com a ideia de que o documento é um equivalente sensível, é um subrogado da percepção. Tá? Porque daí é tudo objetivo. Eu não preciso ver a flor, porque eu já vi, a flor está aqui. Tá? Só que com essa flor aqui, que é uma representação da flor, eu não sei se a flor está viva, se ela está morta, se ela é de plástico, se ela é de verdade. Eu não sei nem se isso aqui é um quadro mesmo, ou se não é um fundo que eu botei aqui no Zoom. Tem um monte de gente, né, que põe um monte de livro atrás, a gente olha e diz assim, pô, cara, esse cara aí é culto, né? Essa mulher é culta, tal. Aí vai ver, é um quadro que o cara baixou na internet, né, para ter o fundo dos livros. Por quê? Porque é uma representação. Tá? E isso muda tudo em termos da prova documental. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com a ideia de signo. E o que a semiótica, que é o campo do conhecimento que estuda signos, vai nos ensinar é que nós temos diferentes tipos de relação dos signos com a realidade. Tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, ó. A palavra sol, tá? Estão vendo minha tela de novo? Eu posso representar sol de 3 formas diferentes, com 3 signos diferentes. Todo mundo concorda que isso aqui é um sol, né? Na verdade, é uma fotografia de um sol. Representa um sol. Que eu não sei, isso aqui pode ser um fundo verde daqueles que os caras fazem filme, né? E aí não é o sol mesmo. Pode ser uma luz de lanterna aqui que os caras usaram para fazer um efeito especial, tá? Qual que é a peculiaridade do signo que a semiótica vai chamar de index ou índice, que são as fotografias, os vídeos, as gravações de áudio, é que eles variam com uma relação causal com a realidade. Tá? Então, essa moça que está ali na minha fotografia, se ela tivesse tropeçado e caísse na água, no momento que eu tirei a foto, ela não ia aparecer na água. Desculpa, ela não ia aparecer na fotografia. E aí eu não ia poder dizer que tem uma moça na fotografia. Eu ia dizer que tem só a foto do sol. Esses são os signos que são os índices. Se eu marco gravar aqui, nós estamos gravando aqui o nosso encontro, eu começar a falar com a voz fina vai sair no vídeo. Se eu levantar a mão, vai sair no vídeo. É diferente dos ícones. Eu posso desenhar um sol. Eu vou desenhar um marco aqui. Vamos imaginar que eu sou um excelente desenhista. Os ícones, eles têm semelhanças com a realidade, mas eles não têm uma relação causal. Então, se eu desenho o Brad Pitt, eu vou olhar para o Brad Pitt e vou dizer, esse aqui não é o Marco, porque o Marco é bem mais bonito que o Brad Pitt, né? Vou olhar ali para o... Mais ou menos, né? Que agora cortou o cabelo, ficou estranho, só por isso. Mas, então eu vou olhar para o Marco e vou olhar para aquele desenho e vou dizer assim, esse desenho não é do Marco. Agora, eu olho para um desenho do Marco e o desenho é do Marco. Por quê? Por semelhança. O cara é bom desenhista quando ele desenha parecido, né? Mas eu posso botar um sol atrás do Marco, né? Vitor, me desenha em Paris. Eu quero sair no desenho em Paris. Tá bom, o Marco não está em Paris. Por quê? Porque os ícones não têm relação causal com a realidade. Tá? Então, aí a gente já pode começar a pensar em que tipo de prova. Simulação 3D, né? Fiz um retrato falado, a polícia fez um croquis da área do acidente lá. Tudo isso são ícones, que vão ser bons ou ruins de acordo com a representação da realidade. Mas, em si, não tem
uma relação causal. E o terceiro tipo são os chamados símbolos, que aí sim não tem relação nenhuma com a realidade. Se quem inventou lá a língua portuguesa tivesse decidido que a palavra sol, o nome da palavra sol não é sol, é Marco Jobim, a gente ia dizer assim, ai, que bonito, saiu o Marco Jobim hoje. Por quê? Porque não muda nada. Em italiano é sole, em inglês é sun, mas o sol não sabe que esse é o nome dele. E se tem sol, se tem chuva, eu posso falar do sol. Eu posso falar do unicórnio, e o unicórnio não existe. Por quê? Porque é um signo que se liga a uma ideia. E eu posso reconhecer também um desenho de um unicórnio. Tá? Mas eu não tenho como... o símbolo ele vai ter sentido de acordo com hábitos coletivos de comunicação. Então, a gente já pode pensar o seguinte, é diferente eu falar de a palavra eco, por exemplo. O que é a palavra eco? Para um físico, eu falo eco, é aquela coisa, eco, 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 eco. Isso é eco para um físico. Agora, se eu vou lá no médico, o médico me diz assim, eu acho que é melhor tu fazer uma eco, já mudou o sentido, né? O sentido é uma ecografia. E se um piloto de avião está falando com o outro, central, eco, gama, fox, o que é eco? É a letra E. Ele está falando do prefixo, ele está falando da letra E. A mesma palavra tem 3 sentidos diferentes dependendo do... Então, eu não tenho como não saber qual é o hábito coletivo de referência se eu quero interpretar. Pode colocar, Vitor. Fala, fala. Pode colocar aí também, né? O Eco escreveu aquele livro. O Eco escreveu aquele livro. Aí está falando do Humberto, exatamente. Exatamente. O Eco escreveu aquele livro. Eu li aquele livro do Eco. Então, a gente está com a mesma palavra que colocada em vários contextos diferentes. A gente pode pensar no X também, né? O que é o X? O X pode ser uma resposta numa prova, pode ser a letra, pode ser, enfim, várias outras coisas. Eu vou dar um exemplo para os colegas e para as colegas, justamente da fotografia e do vídeo, que são consideradas a prova mais objetiva de todas, né? A gente bate o olho no lugar lá, na foto, e diz assim, isso aqui é uma foto de uma flor. Acabou. E eu quero realmente, genuinamente, perguntar para os colegas e para as colegas o que a gente vê nessa foto aqui que eu vou mostrar. Estão vendo essa foto aqui? O que tem nessa foto? Alguém me diz o que tem, o que essa foto prova? Micaela, nos ajuda aí. O que ela nos mostra, essa foto? Que o ex-presidente Barack Obama jogava golfe. Muito bem. O ex-presidente Barack Obama jogou... Então, aqui a legenda do jornal, né? Ex-presidente Barack Obama jogou golfe com amigos no final de semana na Flórida. Tá bem, eu olho para a imagem e digo, é isso mesmo, né? Tá certo. Agora, a mesma imagem. Ex-presidente Barack Obama tirou fotos para a empresa de aparatos esportivos. Também dá, né? Também tá certo, né? E poderia pensar em várias outras. O presidente Barack Obama participou da gravação do filme em que ele é um golfista. Também serviu, né? Então, e mais, como é que eu sei que é o Barack Obama? Dá para saber, Micaela, com certeza absoluta, que é o Barack Obama aqui? Não pode ser um sósia do Barack Obama? Como é que eu sei que ele está jogando golfe? Porque pode ser que ele esteja num estúdio, né? Está no estúdio com fundo verde, botou a luvinha ali, o taco nem é de metal, o taco é um cabo de vassoura ali. Então, vejam como a ideia, e aí são 2 características que a doutrina costuma falar, que é a totalidade e a transparência, né? A doutrina estadunidense critica isso nas fotografias, que eu acho que a fotografia é transparente. Por quê? Porque no momento que a Micaela deu aquela interpretação da foto, eu olho para a foto e digo,
Tá bem, é isso mesmo. Eu tô vendo isso que ela tá falando. Barack Obama tá jogando golfe. Só que se ela tivesse me dito diferente, se ela tivesse me dito, ó, Barack Obama tirou foto para a empresa de aparato esportivo, eu também ia dizer que tá bem, né? Então, o que isso demonstra? Isso demonstra que o sentido da fotografia ele não é transparente. Eu tenho como saber que ele está na Flórida, ou que ele está no Brasil, ou que ele está na Dinamarca. Não tem. Tá? Então, essa ideia de transparência, de objetividade, no sentido do sentido ser acessível sem mais necessidade de outras provas, é uma ideia completamente equivocada. Eu quero mostrar depois para os colegas, para a gente desconstruir a ideia de totalidade. Eu quero saber, Micaela, o que tem nessa foto aqui? O que tu está vendo nessa foto? 2 flamingos, um machucando o outro e o outro dando comida para o filhote. Muito bem. Então parece uma cena aqui de quase com canibalismo, né? E por que a Micaela chegou nessa conclusão? Porque ela olha aqui para a fotografia, aqui na cabeça do flamingo mais à frente parece que tem um buraco, né? A gente vê um líquido vermelho escorrendo. Ele parece que está com o olho esbugalhado, né? Parece assim de, oh meu Deus, fui ferido, me pegaram, né? E esse de cima está com uma cara de mal ainda, né? De, agora toma essa, seu desgraçado. Né? Tá ali, de mauzão na história. E aí, então, uma cena de um ataque. Por que a gente faz esse cálculo? Porque a gente associa o que parece um buraco na cabeça, o que é um líquido vermelho, a gente associa, o que parece um buraco a gente associa com uma ferida, o que é um líquido vermelho a gente associa com sangue. O que a gente não sabe? Que o flamingo, quando ele tem filhotes, ele produz um leite proteico para alimentar os seus filhotes que se chama leite de papo. E esse leite proteico, essa solução proteica, ela é vermelha. E é por isso que os flamingos têm essa coloração rosa, de tanto se sujar lá ser manchado com o leite de papo. Então, na verdade, o que a gente interpretou, e eu digo a gente, porque eu, quando vi essa foto pela primeira vez, eu interpretei a mesma coisa que a Micaela, o que a gente interpreta é com base no que a gente sabe. Agora, se vai um biólogo especialista em flamingo olhar para essa foto, ele vai olhar e vai dizer assim, que amor, o flamingo alimentando a prole com leite de papo. Porque ele já tem no conhecimento dele a ideia de que o flamingo produz leite de papo. O que isso demonstra, na minha opinião? Que a ideia de que tudo que eu preciso para interpretar a foto está na foto é completamente equivocada. Tá? Eu preciso ter uma reconstrução de contexto. E para a gente encerrar, eu vou mostrar aqui como o basquete pode nos ajudar a gente aprender alguma coisa sobre prova documental. Olha que interessante isso aqui. Vou compartilhar minha tela de novo. Estão vendo essa cena aqui? Do basquete. Quem entende de basquete, ou quem já viu basquete, ou quem acompanha basquete, já bate o olho aqui e já vê. Está jogando Los Angeles Lakers contra o Boston Celtics. Esse aqui foi um caso que aconteceu no dia do meu aniversário no ano passado. Estava descansando lá da escrita do livro, vou ver um basquetinho, e aí me deu o exemplo que eu precisava. O que aconteceu nessa cena? Esses dois jogadores aqui estão disputando a bola, batem na bola ao mesmo tempo, e os árbitros são chamados a olhar o replay para ver quem que bateu na bola por último. Notem que quando a gente está vendo esse jogo, eu já tenho muitas informações, né? Eu já sei que é um jogo de basquete, eu já sei quais são as regras do basquete, eu sei que quem está de branco, aqui é o amarelo, mas quem está de branco é o Los Angeles Lakers, quem está de verde é o Boston Celtics. E na NBA, existem 18 ângulos para rever o replay. Então, eles botam nesse segundo ângulo, que dá para ver o momento que eles batem na bola. Tem um terceiro ângulo,
em que eles vão ver. Tem um quarto ângulo, um quinto ângulo. E o que chega no final? O final chega que os árbitros decidem que eles não têm como dizer quem que bateu na bola por último. Porque os 18 ângulos que nós temos não são suficientes para a gente ter certeza do que aconteceu. O que eles fazem? Aplicam a regra de ônus da prova, do chamado ônus da prova, que vai determinar que, no caso do basquete, a decisão que tinha sido tomada na quadra fica mantida. Quem desafiou a decisão do árbitro perde. Tá? Então, por quê? Porque não tem como saber quem tocou por último. Agora, vamos pegar um caso real. Tá? Esse caso é um caso que aconteceu em São Paulo. Os colegas podem depois, no meu livro, tem os QR Codes para ver todos esses vídeos aí que eu menciono. E aqui está acontecendo uma confusão. Tá? O que a gente consegue ver? A gente consegue só ver que os policiais estão dando... São policiais trajados da Polícia de São Paulo e que eles estão dando voz de prisão para um sujeito. O que acontece nesse vídeo? Esse sujeito aqui que está de boné, ele tenta tirar a arma, o spray de pimenta que está na mão do policial. O policial está com a arma na outra mão. No momento que ele tenta tirar o spray de pimenta, o spray de pimenta dispara, tá? E ele vira no momento para, assim, tentar defender ali. No momento que ele vira, não dá para ver nada, não se vê o momento do disparo, então não dá para saber se ele disparou de propósito, se ele disparou sem querer, como é que aconteceu, tá? E qual que é o resultado? O resultado é que na internet, se a gente vê os comentários ali no YouTube, na internet já tem os comentários ali de que barbaridade, o policial matou, executou o cara a sangue frio. Outro comentário embaixo. A polícia fez um excelente trabalho, eliminou a ameaça. O que acontece nesse vídeo? Lá na NBA, que a gente tinha 18 ângulos e toda a calma do mundo para olhar dos diversos ângulos, a gente chegou à conclusão de que é insuficiente. Mas no judiciário, quando a gente tem uma prova, e é uma prova que a gente não sabe o contexto, eles conversam durante 1 minuto e 38 no vídeo, que não dá para ouvir o que eles estão falando. A gente olha para o momento do disparo e chega numa conclusão. E a conclusão pode ser que sem vergonha que fez não sei o quê, ou que sem vergonha que tentou tirar a arma. O mais curioso é que esse caso foi julgado criminalmente e civilmente, e várias das versões, tanto de uma parte quanto de outra, foram desfeitas pelo vídeo. Tá? Então, a gente fica com essa ideia de que o vídeo é algo absolutamente objetivo e que é só eu olhar para o vídeo que a informação está toda ali. E, na minha opinião, essa informação ela é totalmente falsa. A gente poderia dar vários outros exemplos, para não abusar do tempo, eu não vou fazer, mas só para a gente ver alguns exemplos aqui de objetividade da fotografia. Esse aqui é um exemplo aqui que eu gosto, tá? Uma passeata extremamente cheia e agora a mesma por outro ângulo. Tá? Essa foto aqui é outra que ficou muito famosa, né? Parece que o príncipe está mostrando o dedo do meio aqui. Aqui na outra cena, dá para ver que ele não está mostrando o dedo do meio. Esse é um outro exemplo que ficou famoso na internet também. O sujeito parece que está apontando a arma na cabeça do outro. Esse é outro ângulo. Aí parece que é uma visão completamente humanitária. E essa aqui é a foto completa. Quer dizer, em nenhum dos casos eu tenho falsidade material. Eu não falsifiquei a fotografia. Só que só do jeito que eu corto ela, eu já tenho uma diferença total de sentido. Tá? Então, as propostas que eu faço a esse respeito, elas são bastante singelas no final das contas, mas que, na minha opinião, muda bastante. A admissibilidade da prova, ela tem que envolver saber se é relevante ou se não é relevante, tá? E aí, eventualmente, eu posso ter uma falsificação numa prova que eu consiga detectar que tem aquela falsificação. Eu consigo ver pelos metadados que o Vitor tentou alterar aquele documento
e que antes dele ter alterado, o documento era de outro jeito. E aí eu não vou simplesmente dizer que a prova é falsa e tirar ela do processo. Tá? Quando que a prova tem que ser inadmitida? Quando ela é irrelevante. Quando ela não é capaz de aumentar nem diminuir a corroboração das hipóteses fáticas. Em relação à produção do documento, eu tenho que necessariamente dar responsabilidades epistêmicas para ambas as partes. Se eu apresento uma fotografia em juízo, eu tenho que, o nosso código precisaria de ser alterado nesse sentido para criar um ônus de eu demonstrar como é que a prova foi criada. E mais do que demonstrar, dar acesso ao marco para as coisas que estão representadas. Se eu estou mostrando a fotografia de uma rachadura na parede, eu tenho que dar acesso ao marco para ele ir lá pessoalmente, fazer uma revisão dele. Se eu levei uma prova feita pelo velocímetro, que está instalado na minha empresa, o marco tem que ter a possibilidade de testar aquele velocímetro. Porque senão eu não estou fazendo contraditório de verdade. O que eu estou fazendo é fazer sobre o contraditório da representação, não do que aconteceu lá fora. E ela eu desequilibro aqui as partes. Em relação à valoração da prova, eu preciso ter a consciência de que o documento sempre precisa ser interpretado. Ele não pode simplesmente, eu bati o olho e vi que aquilo ali é uma flor. Eu preciso saber qual é o contexto em que ele foi criado. Eu preciso saber que os signos, eles têm independência da criação. Então, se eu tiro de contexto, muda totalmente o significado. E eu preciso, portanto, produzir mais e mais provas, não só sobre o contexto da criação do documento, o contexto da manutenção dos signos do documento e permitindo, depois do contraditório efetivo entre as partes, aí sim que o juiz valore aquela prova, tanto individualmente quanto dentro de um contexto. Essas eram as contribuições que eu queria fazer aos colegas. Eu agradeço mais uma vez o professor Marco pelo convite, o professor Gustavo, o professor Ingo, o professor Reichel pelo convite, e fico à disposição aí para eventuais perguntas ou debates para aqueles que puderem. Espetacular, Vitor. Eu acho que não fui só eu que curti aqui, cada segundo da tua fala. Até porque é o coração do processo que tu está falando, né? É direito probatório. Então, eu já fiquei assim, imaginando um monte. Hoje de tarde eu estava vendo a CPI, né? E tudo que tu falou encaixava no que eu estava vendo ali, o drama. Não sei se alguém conseguiu acompanhar hoje, o pessoal está saindo por causa da especialização. Não sei se vocês conseguiram acompanhar o depoimento hoje da funcionária pública que era responsável pela análise do contrato da Covaxin. E aí, aí pintou esse e-mail, que é o e-mail que, em tese, ela vai mandar para o setor X, dizendo se o contrato estava ou não ok. E aí ela diz assim no e-mail, olha, algo nesse sentido, olha, quanto ao contrato, ok. Aí depois embaixo, mas quanto ao item 2, eu ainda aguardo algumas informações. E o senador começou, não, veja bem, a tua irresponsabilidade. Tu manda um e-mail liberando o contrato e depois pedindo informações quanto ao item 2. E ela falou, o senhor não entendeu. Eu libero o contrato quanto a todos os demais, mas aguardo informações do item 2. Eu não estou dando seguimento ao contrato. Aí o outro senador, não, tu não sabe falar português, falou para ela. Tu não sabe falar português, não sabe o vernáculo. Tu estás dizendo que tu estás liberando o contrato caminha, tramita, e tu vai esperar o item 2. Isso demorou uns 10, 15 minutos. Todo o tempo do senador foi só nisso aí. Ela dizendo, não, eu não estou liberando o contrato. O contrato não vai ser liberado enquanto o item 2 não for explicado. E eu vendo o drama dela, e a posição do senador, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que tu faz? A prova agora de que ela, eventualmente, tinha a razão, e de que eles não tinham razão na interpretação que eles estavam dando. Eu fiquei pensando exatamente nisso da aula, ela vai ter que pegar
as formas como ela eventualmente analisava os outros contratos por outros e-mails, né, e vai provar que essa era a forma dela pedir que outros contratos fossem eventualmente, tá, autorizados depois depois que o item que ela pediu no outro contrato tivesse sido averiguado. Então, é aquele negócio, né? Objetivamente é uma coisa. Agora, o que tu tira o que tu extrai da interpretação daquele determinado documento é outra completamente, né, diferente. Eu já me lembrei também o Pedro está aqui, o Pedro Maiolo está aqui, né? Ele sabe que eu gosto de indicar filme. Já viu Ponto de Vista com Dennis Quaid? Acho que não. O ponto de vista é espetacular, né, para tu colocar nas tuas lâminas aqui. É um atentado visto de 7 ângulos diferentes. O filme é uma bosta. Desculpa, tá gravando, né? O filme é um horror. O filme é aquele Sessão da Tarde, assim, vou olhar das 2 às 4 na tarde de chuva. Mas a ideia é muito boa, porque cada um vê o atentado de um ângulo diferente. E ele é um agente do FBI que tem que investigar a partir da posição de onde cada um viu o atentado. Eu acho que era um presidente ou algum político. É espetacular sob esse ponto de vista aí. Mas, enfim, né? Eu não quero monopolizar. O Vitor já passou das 7 horas. Alguém tem algum... Não quero, com isso, inibir alguma pergunta, né? Eu sei que, né, o pessoal gosta de perguntar de vez em quando. Alguém tem alguma pergunta para o Vitor? Eu não tenho uma pergunta, eu só queria agradecer aqui ao professor Vitor, né? Já fui teu aluno em algumas aulas da especialização, e eu só queria contribuir, na verdade, com alguns exemplos, né? O exemplo do basquete foi muito importante, muito interessante, né? Mas o próprio VAR no futebol também, né, virou moda. Agora o pessoal ir lá e tirar uma foto e dizer, olha, estava impedido. Mas o que está valendo atualmente é a interpretação do momento e o contexto da partida, né? Então, isso também se traz para o processo. Eu trabalho com alguns casos que tem acidente de trânsito, e se tem no CTB que a colisão traseira é a responsabilidade de quem colidiu atrás. E às vezes a foto demonstra isso. Mas o contexto, né, através de um vídeo ou uma outra prova, demonstra que quem, na verdade, recebeu a colisão foi o culpado, né? Então, é importante se analisar o contexto de acordo com o que foi falado aqui. Uma coisa bem interessante, obrigado aí, Bruno. Uma coisa bem interessante nesse exemplo que o Marco falou vou te matar, né? O que é vou te matar? O cara Marco posta uma foto nossa junto, assim, eu com aquela cara assim, ô Marco, tu postou aquela foto, vou te matar, tá? Agora imagina o seguinte, contexto de Lei Maria da Penha, né? O ex-namorado ciumento, que infelizmente acontece muito frequente aqui no Brasil, né? Tu tá namorando com outro cara, vou te matar. Pô, é diferente o sentido, né? Agora as palavras são as mesmas. Então pega uma mensagem minha pro Marco, vou te matar, levo lá na delegacia, olha aqui, o cara tá me ameaçando. Tá me ameaçando. Claro, porque é isso que o Marco falou. Os signos, eles têm independência de sentido. No momento que eu escrevo vou te matar, aquilo ali tem objetividade. O Marco indicou um filme, eu queria indicar um livro, que é o Tribunal da Quinta-feira, Michel Laub. Também é isso, assim, tirado de... O que acontece com um e-mail tirado de contexto? É um texto muito legal, daqueles de ler em uma sentada, assim. Como é que é o nome, Vitor? O Tribunal da Quinta-feira. Foi o Mitidiero que indicou até para mim. O Tribunal de Quinta-feira, tá. Eu tenho outros 2 filmes que são muito interessantes de linguagem, né? Muito Além do Jardim. Muito bom. Esse filme é fantástico. Esse filme aí, quem quer entender linguagem, ele viveu a vida inteira num jardim e os patrões morrem e ele tem que sair do jardim e a linguagem dele é só jardim. E ele vira, né? E ele vira o confidente do presidente da República pela forma como ele se expressa. E o Casper Hauser, né? Que é uma história também, né, bem mais conhecida, né, de uma pessoa que é jogada, né, sem ter a linguagem de uma sociedade, né, dentro de acho que era ali, aquela cena da internet, é num poço, né, de água, e fica ali sem saber se expressar, e as pessoas devem começar com Mowgli, né? Mowgli, enfim, né? Tem vários filmes para entender isso, mas eu achei espetacular, Vitor.
esse do Peter Sellers, o Muito Além do Jardim, ele é bem interessante para a gente ver a coisa do sentido denotativo e do conotativo, né? Porque o personagem do Peter Sellers, ele vai para o lugar e é bem o que o Marco falou, ele chega lá, tá, meu, o que tu acha aí da crise política no Brasil? E ele diz assim, a gente, toda crise, quando tem um problema com a planta, a gente tem que cortar pela raiz, e aí temos que adubar a terra, preparar o terreno. E os caras, meu, sensacional! Mesmo, cara. É isso mesmo, tá vendo? Nós temos que cortar a inflação, é isso aí que ele tá falando. É bem isso, cara, tem que cortar o problema na raiz para a inflação não subir, não sei o quê. E aí o cara vai subindo na vida, virando o gênio, porque ele só sabe falar de coisas... Então, ele está falando num sentido denotativo, concreto, ele só sabe falar concreto, e as pessoas estão entendendo que ele está falando no sentido conotativo, que é o sentido figurado, né? Então, esse é um dos exemplos de como o signo é o mesmo, mas ele está falando de planta, raiz, né? A raiz mesmo, a raiz da planta, e o cara lá está entendendo ele falar do problema da inflação, do dólar, do câmbio, enfim, né? Baita filme. Vitor, queria te parabenizar pela exposição. Eu cheguei atrasada, mas consegui pegar um pouquinho, estava excelente. E nesse gancho aí do jardineiro, até numa série mais atual, é o Versalhes que tem o jardineiro e faz a mesma, de uma certa forma, ele faz as mesmas observações para o rei, né? Mas com uma linguagem conotativa com relação ao próprio jardim do Palácio de Versalhes. Vale a pena também assistir. Legal. Legal. Que legal. Obrigada, Vitor. Eu que agradeço. Muito obrigado pela presença aí, Camila. Prazer te ver. Igualmente. Até a próxima. Maravilha, então. É isso? Então tá, a Micaela nos passa amanhã o vídeo. Vitor, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito assim obrigado. Assim que passar o vídeo, a gente já passa para ti. A coleção do Vitor está imperdível. Vocês viram, né, o que tem de questões relacionadas, né, ao direito probatório, ao raciocínio probatório. Então, né, é um tema que vai, né, ser um dos temas mais, né, pesquisados aí a partir dessa coleção e do fomento à pesquisa, né, nessa área. Então, só temos a agradecer. E aí vamos viralizar o vídeo daqui a pouquinho. Vamos ter 100 milhões de likes no YouTube depois com o trabalho da Micaela. A Micaela consegue isso. A Micaela... Agora, são contas que a Micaela criou ou é a conta única dela? Aí depois só sabendo, né, os e a gente bastidores. Tá só vendo os signos, a gente está só vendo os signos da Micaela aí, não está vendo? Maravilha. Pessoal, acabou o semestre, então reiniciamos lá em agosto, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigadão. Valeu. Tchau, até.